Bem-vindo a esta aula do professor Bester. Deixe seu like, inscreva-se, ative as notificações. Lembrar dos elementos do circuito elétrico. Olha aí que bacana. Nó, ramo, outro ramo, interligando os nós, outro ramo e as malhas. Tá? Então isso aqui eu sempre falo para vocês, porque este é um dos fundamentos mais importantes do nosso curso aí. Tá? Falando em nós, vamos estudar a análise nodal. Olha que bacana, nós vimos, olha só, vimos a análise das malhas, como calcular a corrente e as tensões em um circuito através das malhas, do método das malhas. Agora nós vamos usar a lei de Kirchhoff das correntes para fazer a análise nodal. Como o próprio nome diz, análise nodal é porque a gente faz análise dos nós. Se no método das malhas eu usava a soma das tensões, aqui eu vou usar a soma das correntes. No método das malhas, as minhas incógnitas eram as correntes. Aqui as minhas incógnitas vão ser as tensões nos nós. Lá no método das malhas, as incógnitas eram as correntes nos ramos. Aqui as incógnitas são as tensões nos nós. Só que nós vamos trabalhar com as correntes aqui nos nós. E lá nas malhas a gente trabalhava com as tensões. Então veja o paralelo. Método das malhas, nós trabalhávamos com tensões com o objetivo de calcular as correntes. Aqui na análise nodal nós vamos trabalhar com as correntes com o objetivo de calcular as tensões. Então vamos ver como funciona. Passo a passo a análise nodal. Passo 1 e passo 2 são os seguintes: determinar os nós existentes no circuito e qual deles será o nosso nó de referência. Ao determinar os nós, eu já coloco um nome para eles. Ok? Nesse circuito, eu verifico que eu tenho dois nós, este e este. São dois nós. Um deles eu tenho que escolher como nó de referência. Eu vou escolher este aqui. E como eu disse para vocês, as tensões sempre precisam de dois pontos para serem medidas. Então, quando eu trago aqui o valor da tensão neste nó, na verdade é a tensão neste nó em relação a uma referência. A minha referência aqui no caso é 0. Ok, eu estipulei como 0. Então, em um circuito, para fazer análise nodal, eu sempre vou ter um nó de referência. Eu até coloco aqui um aterramento para que fique bem claro que este nó é a minha referência. As outras tensões são medidas em relação a este nó, ou melhor, são calculadas. Também podem ser medidas se eu tiver em um circuito físico, né? Também posso fazer isso, estipular uma referência e medir a tensão, mas o importante é lembrarmos que sempre há necessidade de dois pontos para se estabelecer uma tensão. Aqui nós temos o V1, que é o valor da tensão nesse nó. Nós vamos calcular esse valor, só que ele é em relação à referência. Como a referência é 0, se eu obter 3 volts aqui, 3 menos 0 é 3. Se eu obtiver 4 volts aqui, 4 menos 0 dá 4. Então, o próprio valor que eu calcular aqui vai ser o valor da tensão V1. Mas é sempre importante lembrar que uma tensão é sempre dependente de dois pontos para ser obtido. Então, a análise nodal parte desse princípio. E por isso que eu tenho que estabelecer um nó de referência, a partir do qual eu vou calcular todas as outras tensões, de todos os outros nós, sejam eles quantos forem.
No caso desse circuito eu tenho dois nós, portanto eu vou ter só uma incógnita, uma vez que aqui eu já estabeleci zero. Aí eu vou calcular então essa tensão V1. Lembre-se, para calcular a tensão eu vou usar as correntes. Então veja só, lei de Kirchhoff das correntes, LKC. Neste nó aqui, eu vou analisar de forma independente as correntes, hein? Não me preocupo com o que acontece no outro nó, eu analiso de forma independente. Se por acaso eu estipular algum sentido de corrente indevido, ao final o valor dessa corrente vai dar negativo. Lembra lá na análise das malhas acontecia a mesma coisa. E isso não é errado, simplesmente é um indicativo de que o valor que você, o sentido que você estipulou não é o sentido que realmente a corrente está circulando no circuito. Mas vamos lá, vamos analisar esse nó aqui, esse nó 1. Nesse nó eu tenho uma fonte de corrente e fonte de corrente aqui, essa fonte é fonte independente, ela injeta 1 ampere aqui. Então temos chegando neste nó 1 ampere. Se eu tenho corrente chegando, provavelmente eu tenho duas correntes saindo. Pô, professor, mas aqui eu tenho uma tensão, será que não tem essa corrente 1 não é ao contrário? Não tem problema, se ela for ao contrário, no final nós vamos descobrir. Vamos supor que a corrente 1 está chegando e a corrente I está chegando e as correntes I1 e I2 estão saindo do nó. Beleza, então aqui eu fiz a aplicação da lei de Kirchhoff, tá? Agora, da mesma forma, lembra lá que na análise das malhas eu percorria o circuito, obtinha as tensões e depois eu partia para calcular a queda de tensão no elemento. Aqui é muito análogo, muito parecido. Eu vou obter a relação das correntes e depois eu vou partir para a lei de Ohm para que eu consiga colocar a incógnita que eu quero calcular aqui na minha equação. Tá? Como que eu faço isso? Veja, se eu tenho essa corrente 2 aqui circulando nesse ramo, essa corrente passa pelo resistor. Se ela passa pelo resistor, eu tenho como calcular essa corrente aqui, dividindo a tensão aplicada no resistor pela resistência. Este valor aqui é dado. Mas e a tensão aplicada no resistor? VR2. Olha que bacana, é a própria V1 está aplicada sobre o resistor. Então é por isso que aqui eu substituo I2 por V1 sobre R2. Legal. Então agora eu já tenho a minha incógnita aqui em uma equação. Tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa para I1. I1 aqui eu tenho como calcular esse valor aqui. Ela não passa pelo resistor? Se ela passa pelo resistor, é a tensão aplicada no resistor dividido pelo valor da resistência. Olha aí, VR1 dividido por R1. Mas qual é a tensão aplicada nesse resistor? Agora que eu vou usar, veja só que interessante, eu vou usar aquele princípio que eu usei no método das malhas. Eu tenho a corrente entrando aqui nesta fonte. Ó. Então a tensão aqui é V1 menos essa tensão da fonte. Essa tensão que está aplicada nesse ramo. Olha aí, eu tenho um ramo aqui que não tem só resistor. Tem uma fonte aqui. E ela está em oposição à circulação da corrente. Portanto, a tensão aplicada no resistor é V1 menos E. Se esta corrente tivesse para cima, aí eu entraria com valor positivo, mas como ela está entrando aqui no terminal da fonte, eu vou entrar com o sinal negativo. Muito bacana, né, pessoal? Então, veja, V1 menos E. E é valor dado, né? Então, novamente, eu tenho a minha incógnita aqui. E aí, ó,
a minha tensão, a minha corrente I1 vai ser V1 menos E dividido por R1. Tá? Esta vai ser a minha corrente I1. Tá? VR1 é V1 menos E. Então, I1 é V1 menos E dividido por R1. Beleza, então eu já sei que I2 é V1 sobre R2 e que I1 é V1 menos E dividido por R1. Sempre lembrando, pessoal, que a única incógnita aqui é V1, porque o restante todos são valores dados. Então, agora eu posso escrever a minha equação aqui, como eu tenho só uma incógnita, ao final eu vou ter uma única equação. Se eu tivesse dois nós aqui para descobrir a tensão, eu teria duas equações. Nós vamos ver um exemplo desse aí. Então aqui, ó, uma única equação, uma única incógnita vai resultar em uma única equação. Vamos ver qual será a equação. Eu tenho que substituir aqui, ó, na lei de Kirchhoff. Não posso perder esta relação de correntes aqui que eu calculei, que eu obtive para este nó aqui. I é igual a I1 mais I2. Então, o que é I1? I1 é V1 menos E dividido por R1. Então, está aqui, ó, V1 menos E dividido por R1. A única coisa que eu fiz aqui foi desmembrar. Escrevi V1 sobre R1 menos E sobre R1. Mas isso aqui seria a mesma coisa de escrever V1 menos E dividido por R1. Então, matematicamente, eu posso fazer esse desmembramento aqui. Quando eu tenho uma subtração no numerador, em um único denominador, eu posso separar essas parcelas aqui, mantendo o mesmo denominador. Bom, então isto aqui é a corrente I1. Agora eu tenho que somar com I2. Mas quanto que é I2 que eu descobri? Descobri que I2 é V1 sobre R2, por esta análise que eu fiz aqui. Então eu substituo este valor aqui em I2, V1 sobre R2. Então isto aqui que eu estou mostrando é esta equação, só que substituída pelas relações entre tensão e resistência. Aí eu faço o seguinte, o próximo passo aqui é isolar o V1, porque é ele que eu quero calcular. Isso aqui tudo é número. O que me interessa é calcular V1. Então eu vou colocar o V1 em evidência. Como que eu faço isso? Ele não está multiplicando aqui 1 sobre R1, coloco o 1 sobre R1 e o V1 aqui para fora. Mas o V1 também está multiplicando 1 sobre R2. Olha aqui. Então coloquei ele para fora e aqui dentro as parcelas que ele está multiplicando. Aí, esse termo aqui é um termo numérico. São números, então eu deixo ele para fora aqui, não preciso me preocupar. Aliás, eu vou passar ele para o outro lado da igualdade, junto com I. Tá? Vou passar ele para cá, junto com I. Só que aqui ele tem o sinal positivo, quando eu passo ele para o lado de cá, aliás, aqui ele tem o sinal negativo, quando eu passo ele para o outro lado da igualdade, ele fica com o sinal positivo. Somo com I, mas I vale 1, eu já coloquei aqui 1. Tá? E do lado de cá da igualdade eu mantenho esta equação aqui. Aqui eu tenho a minha incógnita. Ô professor, mas agora ficou fácil, hein? V1 é igual a isso tudo dividido por essas duas parcelas somadas, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Como está multiplicando aqui por V1, eu vou passar aqui dividindo. Mas, olha só, uma coisa importante que eu comentei com vocês, né? Que isso aqui chama-se condutância. 1 sobre R, condutância, tá? Isso é importante vocês lembrarem, tá?
que é o seguinte, o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir os números. Ao invés de passar tudo isso aqui dividindo, vou substituir os números e depois eu faço a conta. Olha lá, 1 sobre R1, 1 sobre R2, e aqui desse lado cá é 24 sobre 6 mais 1. Então aqui 24 sobre 6 mais 1 é 4 mais 1, dá 5. Quando eu faço essa soma dessas duas frações aqui, resulta em 1 sobre 4, 1 quarto. Oh, que legal! Então, consequentemente, o V1 é 20 volts, é 1 quarto, passo 4 multiplicando, o V1 fica igual a 20 volts. Muito bom, pessoal. Então, aqui já encontrei a minha tensão nodal, certo? Esse era o objetivo principal, calcular a minha tensão nodal. E agora posso calcular as correntes I1 e I2. Como que eu calculo a corrente I1 e I2? Voltando aqui no slide, eu já estipulei aqui que I1 é V1 menos E dividido por R1. Tá? E I2 é V1 dividido por R2. Agora eu não calculei V1, então agora eu posso substituir o valor de I1 aqui, de V1 aqui, e calcular o valor de I1. Olha lá quanto que deu. 20 menos 24 dividido por 6, menos 0,67. Olha aí que bacana, deu um sinal negativo. Está errado? Não, de forma alguma. Só significa que o sentido desta corrente aqui é inverso. Eu estipulei esse sentido, mas ele é inverso. Isso mostra que não há problema de eu estipular sentido errado, porque a própria solução depois vai me mostrar que o sentido real é o contrário. Mas o número está correto. Isso é o importante. Isso não está errado, pessoal. Esse sinal negativo simplesmente indica que essa corrente tem sentido contrário na realidade, no circuito físico. E para calcular I2 eu vou usar aquela relação que eu obtive de V1 sobre R2, dá 1,67. Show, hein, pessoal? Se eu quiser comprovar a lei de Kirchhoff aqui, eu consigo, hein? Olha, 1 ampere chegando, 0,67 chegando. Portanto, o I2 tem que ser a soma desses dois aqui. O I2 não está saindo. 1 mais 0,67 dá 1,67. Olha lá. Isso é importante fazer para conferir se a gente não errou em alguma conta. Porque às vezes pode errar em alguma passagem, algum sinal, né? Muito cuidado com essas contas, porque são contas bem simples, mas que se você errar um sinalzinho, você erra o resultado completo. Gostou da aula? Deixe seu like, inscreva-se, veja essas duas sugestões para aprimorar ainda mais os seus conhecimentos.